Olá, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em mais esse dia que Ele nos concedeu para vivermos para a sua honra e para a sua glória, bem como nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, nos diz: Pois eu lhes digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua bendita palavra. Meus queridos, há uma justiça que podemos produzir capaz de atender ao olhar humano. Uma justiça superficial e das aparências. Ela não atende ao reino de Deus, ao reino dos céus. Nele não servem superficialidades. Nele o amor é inegociável. E a retidão é mais do que não fazer uma coisa errada. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus analisa a justiça dos fariseus e mestres da lei e expõe seus enganos. Eles colocavam exigências pesadas sobre as pessoas, exigências que eles mesmos não conseguiam cumprir. Tinham prazer em dominar as pessoas e de estarem em evidência. Achavam-se superiores aos demais. Por isso, Jesus lhes disse: Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Não entram e os impedem de entrar. Mateus 23, 13. Fechavam, meus queridos, porque eram legalistas e ensinavam um relacionamento com Deus baseado no mérito e na observância de regras e leis, desprezando a graça e a misericórdia. Jesus disse que a piedade deles era pura aparência. Eram zelosos ao observar regras e maldosos ao lidar com pessoas. Eram líderes que buscavam seguidores para si mesmos e não para Deus. Eles se orgulhavam de fazer suas ofertas em observância à lei, de praticarem os rituais de purificação, de observarem com rigidez o sábado, mas não sabiam amar, não eram humildes e não entendiam o sentido do que faziam. Por isso, Jesus lhes disse: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mateus 23, versículos 23 e 24. Coavam mosquitos e engoliam camelos, ignorando o mais importante, o que deveria vir primeiro. Nas palavras de Jesus, eram sepulcros caiados, limpos por fora e podres por dentro, tendo o coração cheio de hipocrisia e maldade. Infelizmente, meus queridos, estamos sujeitos ao mesmo comportamento. Corremos o risco de sermos bons em liturgias e um fracasso no dever de amar, servir, perdoar e cuidar. Corremos o risco de valorizar mais coisas que pessoas, faltando-lhes com o respeito, o amor e a bondade que jamais poderiam faltar. Conta-se que certo dia, um garoto procurou o pastor e pediu permissão para que ele e sua família se mudassem para o prédio onde a igreja funcionava. Achando estranho o pedido e também curioso, o pastor perguntou a razão. O menino então explicou que era porque seu pai era muito bom quando eles estavam no templo, mas não era a mesma pessoa quando chegava em casa. Meus queridos irmãos, nosso desafio não é viver a fé em Cristo dentro do templo. Não é adorar no momento dos cânticos,
não é sentir a presença de Deus durante o culto. Nosso desafio é revelar o sentido de tudo isso no dia a dia, nos lugares comuns, nos dias da semana e dentro de casa. Nosso desafio é viver uma espiritualidade que se espalhe para cada canto de nossa vida e nos leve a revelar com atitudes que fomos alcançados, amados, perdoados e reconciliados com Deus. Que suas atitudes revelem que sua fé está firmada em Jesus. Que as nossas atitudes revelem que a nossa fé está firmada em Jesus e nossa vida envolvida pelo reino de Deus. Que nós revelemos uma justiça muito superior à dos escribas e fariseus. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Aqui Pastor Mansueto, pastor da Igreja Batista Getsemane, em Maracanaú. Um grande abraço em todos e até o nosso próximo devocional, se assim Deus nos permitir.